Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. João seguiu afirmando nos versos 22 até o 27 do capítulo 6 do seu evangelho o seguinte: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Meus amados, neste 6º capítulo, o evangelista João inicia mostrando no verso 2 que uma numerosa multidão seguia Jesus. Não porque as pessoas criam ser ele o Filho de Deus, mas porque tinham visto os milagres que ele fazia na cura dos enfermos. A seguir, relata o milagre da multiplicação dos pães e peixes realizado por Jesus em favor de uma multidão estimada em cerca de 8 a 10 mil pessoas. João fez questão de destacar que tal milagre, para além de ter sido maravilhoso, constituiu-se num sinal para comprovar que Jesus é o Messias. Jesus estava dando um sinal, uma evidência para o povo que o seguia de que ele é o pão celestial necessário para o bem-estar espiritual dos homens. Mas as pessoas estavam mesmo em busca de comida para suprir as suas necessidades físicas. A multidão sabia da promessa do profeta, referido em Deuteronômio 18:15, que se igualaria a Moisés na realização de grandes maravilhas. E ao verem os milagres extraordinários que Jesus realizava, passaram a pensar que ele era o referido profeta. Por esta razão, conforme consta do verso 15 deste capítulo 6 do Evangelho de João, o povo quis proclamá-lo como rei sobre eles. Sabedor desta intenção, Jesus então retirou-se novamente sozinho para o monte a fim de orar. João, o evangelista, conectou esta narrativa com o milagre que Jesus realizou logo a seguir e que foi o de andar sobre as águas. Diferentemente dos escritores dos demais evangelhos, que se referem a estes milagres de forma mais dramática e espetacular, João se referiu aos mesmos de forma muito simples, mas conferiu aos mesmos uma conotação bem significativa, pois deixou bem claro que Jesus multiplicou pães e peixes não por ser o profeta esperado, poderoso, da mesma envergadura de Moisés e que se tornaria uma espécie de Messias político, no entendimento deles, nem tampouco andou sobre as águas por ser um fantasma, como os próprios discípulos julgaram estar vendo na ocasião, ou como mais tarde os gnósticos viriam a defender. Mas que Jesus fez estas coisas por causa da sua grandeza e do seu poder extraordinário, visto que tudo fazia sob a influência do Espírito Santo. Na sequência, João, o evangelista, reportou-se ao fato de que muitos dos que testemunharam o milagre da multiplicação dos pães foram também para Cafarnaum em busca de mais pão. A multidão não havia conseguido discernir o sentido do sinal dado por Jesus na miraculosa multiplicação dos pães, pois, no afã de resolverem as suas necessidades físicas imediatas, ignoravam a necessidade mais profunda, a fome da alma e o próprio destino dela. Jesus sabia disto
e por esta razão exclamou no verso 26: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aquelas pessoas procuraram Jesus não por reconhecerem nele o Senhor e Salvador, mas sim por causa da comida e dos milagres que ele realizara. Havia uma necessidade muito grande de presenciar milagres para poderem crer. Todavia, Jesus não precisava dos milagres para autenticar o seu poder. Por esta razão é que tantas vezes censurou aquele povo e até mesmo seus discípulos por insistirem na necessidade de ver para crer. Jesus sempre deixou bem claro que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E isto é bem evidente no verso 29 do capítulo 20 deste mesmo evangelho. Jesus Cristo, por si só, deve ser o bastante para nós. Ainda hoje, muitos procuram os milagres de Cristo, mas esquecem-se do próprio Cristo. Hoje em dia, as igrejas estão muitas vezes apinhadas de gente que se aglomeram, não por reconhecerem ser Jesus o pão da vida, mas por causa de tudo aquilo que esperam dele obter para a resolução das suas questões pessoais mais imediatas. Assim como aquele povo que era carente de pão, de comida e queria receber mais pão, muitos hoje, carentes nas mais diversas áreas da vida, procuram Jesus apenas para receber bênçãos. Ignoram que foi por causa da dureza do coração que aquelas pessoas, ao invés de enxergarem na multiplicação dos pães um sinal da chegada ao mundo do Cristo de Deus, do Salvador das suas almas, enxergaram apenas a possibilidade de ganhar mais pão para encherem os seus estômagos de comida e resolverem temporariamente as suas necessidades básicas. O pão espiritual, que é Jesus Cristo, não lhes interessava muito. Eram imediatistas, materialistas e carnais. Ao declarar no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, Jesus quis deixar bem claro para todos ali presentes, e até mesmo para nós, nos dias de hoje, que não se deve dedicar força, talento e energia demasiada para alimentar e cuidar de um corpo que ao final será devorado pelos vermes. Nossa maior energia tem de ser gasta no sentido de conhecer a Cristo, porque Ele é quem de fato supre a alma humana para todo sempre. Foi por tal razão que Jesus afirmou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus é possuidor do selo, que é, por assim dizer, a marca da autenticação divina com respeito à sua autoridade de saciar toda a fome da alma humana. Busque isto, proclame isto. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor mostrou para aquela pequena multidão e para todos nós que nós não temos que gastar energias apenas para buscar suprimento para coisas imediatas. Não devemos estar em busca de bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas devemos estar em busca da tua própria pessoa, porque tu és o pão da vida, tu és aquele que de fato sacia a fome de todo homem faminto. Pai querido, que nós busquemos isso, que busquemos o Senhor, que é o pão do céu, sobre todas as coisas, e que também proclamemos essa verdade para tantos que famintos estão à nossa volta, sem entender, ainda como aquelas pessoas não tinham entendido, que o Senhor não está tão somente disposto a dar bênção às pessoas, mas o Senhor quer ser
a pessoa mais importante para suas vidas, porque tu és a vida eterna. É a oração que fazemos a ti, no teu nome precioso, Senhor Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor, hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.